Bem-vindos novamente ao canal Código Logos, onde busco debater e explicar temas ligados à fé cristã, tanto da teologia quanto da filosofia, história, política e até cultura pop. Antes de começar a explorar o tema, gostaria de agradecer a todos os inscritos e usuários que comentam nos vídeos. Sou muito grato a todo esse engajamento. Mas enfim, de forma objetiva, falarei neste vídeo sobre o livro de Provérbios, que possui como principal autor o rei de Israel, filho de Davi, Salomão. A autoria dos capítulos 1 a 29 é atribuída a ele, o homem mais sábio da terra, que os escreveu, provavelmente, por volta de 970 e 931 a.C., enquanto que os últimos dois capítulos, 30 e 31, são atribuídos a Agur e Lemuel, autores bíblicos que não conhecemos praticamente nada a respeito da vida deles, ao não ser o fato de que eram piedosos, já que foram editores de um livro no qual o verdadeiro Deus é exaltado. Acerca da mensagem propósito deste livro, podemos dizer que é desvendar e explicar quais são os verdadeiros alicerces da sabedoria, e essa é a pergunta que tentarei responder aqui, com base no primeiro e segundo capítulo de Provérbios. Salomão, como sabemos, foi uma pessoa importante para a história bíblica e a história do povo judeu. Durante seu reinado, o templo de adoração ao Deus de Israel foi construído. A construção do templo era um sonho de Davi, seu pai, mas o Senhor não permitiu que ele começasse essa obra, já que era um homem de guerra, violência, enquanto que o seu filho, que viria a ser o monarca de Israel durante a construção do templo, seria um homem de paz. E de fato sabemos que Davi foi um guerreiro, e seu reinado foi marcado por bastante derramamento de sangue, pois foi nele que aconteceu a conquista e unificação do território de Israel. Além disso, por consequência do adultério que praticou, a casa de Davi foi atingida pela espada, de forma que alguns dos seus filhos batalharam entre si, sendo que um dos seus descendentes, Absalão, foi rebelde e lutou pelo trono de Israel contra o próprio pai. Davi era um rei imperfeito que seguia e acreditava no Criador e Rei do Universo perfeito. É por isso que o arrependimento genuíno que ele tinha em relação aos seus pecados e a sua devoção ao Altíssimo, expressa nos Salmos, o qualificaram como o homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 13,14. A história da Era Davídica merece um vídeo inteiro sobre ela, então vamos voltar a falar de Salomão. Como eu havia falado, foi no período dele que o templo foi edificado. Vemos o relato dos preparativos e construção em 2 Crônicas 2 e 3, e em 2 Crônicas 5, vemos que até a Arca da Aliança, onde estavam guardadas as tábuas dos 10 mandamentos, foi transportada até lá. E em toda a narrativa bíblica, vemos que aquele lugar foi aprovado como santo pelo próprio Senhor. Mas a vida de Salomão não foi marcada só por glórias e acertos. Mesmo sendo um homem mais sábio do mundo, ele cometeu erros, teve centenas de mulheres e na sua velhice permitiu a construção de altares dedicados a deuses falsos pagãos, porque as suas mulheres lhe perverteram o coração. Provavelmente, antes da sua morte, Salomão se arrependeu de seus erros e finalizou a escrita de Eclesiastes. Mas o relato bíblico deixa bem claro, não há um justo sequer. Todos os ditos heróis do Antigo Testamento, santos escolhidos por Deus, não eram perfeitos. Desobedeceram à lei em algum momento e cometeram erros, muitas vezes terríveis. Mas através do Novo Testamento, sabemos que o nosso Messias, o Senhor Jesus Cristo, cumpriu a lei e por meio disso se sacrificou pelos nossos pecados, transgressões cometidas por aqueles que se arrependem e creem que ele é o Filho unigênito de Deus. E no início do Evangelho de João, Jesus é chamado de Verbo encarnado, a palavra, o Logos. Desde os filósofos gregos pré-socráticos, esse termo é explorado e debatido no Ocidente. Para Heráclito, o Logos é a razão universal, enquanto que os estoicos vão dizer que o Logos é a razão divina, presente no universo. Alguns sábios judeus, antes de Jesus, entendiam que o Logos é a força ativa, a palavra de Deus na criação, mas o apóstolo João completa esse conceito, ao dizer que o Logos não é apenas uma força ou conceito filosófico, ele é uma pessoa,
chamada Jesus de Nazaré, ou seja, a palavra responsável pela criação do universo, que estava com Deus e era Deus, encarnou na figura do Cristo. O Logos é a essência da razão e a essência do conhecimento no nosso universo. E João sabia disso. Paralelamente, Salomão, no primeiro capítulo de Provérbios, expressa uma ideia parecida. No versículo 7, é dito que o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a instrução. Neste capítulo fica bem claro que uma qualidade que Deus concede aos justos é a sensatez, discernimento e a própria sabedoria. E em Provérbios 2, essa ideia é ainda melhor explorada. No verso 7, nos é dito que Deus reserva a sensatez para o justo, como um escudo, protege quem anda com integridade. E ser íntegro aqui não significa ser perfeito, significa ser fiel ao Senhor. E é Ele quem dá a sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Sendo que discernir aqui significa se afastar dos caminhos dos maus, dos perversos e infiéis, pois o destino dos ímpios é a eliminação deles da terra, e sabemos que esse desfecho será concretizado na volta de Jesus Cristo, o Rei eterno e, sim, verdadeiramente perfeito. Por fim, observamos que Salomão supera qualquer filosofia mundana, pois o princípio de sua argumentação filosófica e teológica é o temor ao Senhor. Antes de defender o seu candidato político, antes de tomar qualquer decisão na vida em relação a acreditar ou não em uma pessoa, pense, aquela pessoa dita sábia teme o Deus, Criador do universo e da terra? Se ela não o teme, muito provavelmente o desfecho de seu conhecimento será vão, inútil ou pelo menos ineficaz na sua essência. Futuramente, irei explorar melhor como o cristão deve se comportar em meio a uma cultura hostil, em meio a uma sociedade que professa o cristianismo, mas na prática pratica o mal deste mundo e segue princípios pagãos. Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo.